rigidez. Um corpo, quando ele sofre alguma pressão externa, ele vai sofrer mais ou menos algum tipo de deformidade. A resistência ou a capacidade desse corpo a resistir a essa deformação é o que temos como rigidez. Isso é um conceito da física. Se a gente mudar agora, transmutar esse conceito da física para um conceito moral, a gente pode fazer uma analogia como se a rigidez fosse a capacidade do espírito dele resistir a deformações, ou melhor, a alterações da forma moral, sob a atuação de forças externas, que nada mais são do que os reveses da vida. A rigidez, ela está presente na sociedade desde tempos imemoriais, tanto no passado quanto no presente. Moisés, ele, como a maioria de vocês deve saber, ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e libertou os hebreus do Egito e passou 40 anos atravessando o deserto com os hebreus em direção à Terra Prometida. Nesse período de 40 anos, houve a necessidade de implantar leis civis, que a gente ensina para os meninos da evangelização, que são as leis civis de Moisés. Essas leis civis nada mais eram do que normas de conduta para conter aquele povo que era muito bárbaro, muito atribulado. E uma das leis civis que a gente mais conhece é a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você agir da mesma forma que você receber, você age da mesma forma. Ou seja, a lei do revide. Se alguém entrar na minha tenda e roubar, eu tenho o direito de entrar na tenda alheia e efetuar a mesma atitude. Com o passar dos milênios, veio Jesus à Terra e ele deu uma atualização nessa lei de Talião, que ele veio nos apresentar a lei de perdão. Alguns séculos depois, vem a doutrina espírita, dar todo o embasamento científico para essa lei do perdão que antes foi apresentada por Jesus. E essa lei é baseada tão somente na lei de ação e reação. Ou seja, tudo que você faz vai receber na mesma proporção e intensidade. Ou seja, se algum mal é feito a mim, não há necessidade de eu revidar. Esse revide será feito pela própria lei de ação e reação por meio de outras situações. Ou seja, a gente pode observar que nas leis civis de Moisés, a gente pode pensar, então a lei de Talião, de olho por olho e dente por dente, era uma lei muito rígida e talvez primitiva, desnecessária? Não. Era uma lei extremamente pertinente, necessária para aquele momento, porque condizia com a brutalidade daquele povo. Então a gente analisa hoje os povos de acordo com as leis que regem esses povos. Com o avanço espiritual da humanidade, houve a possibilidade de Jesus vir posteriormente e atualizar, ou seja, amenizar essa lei, mostrando o perdão. Porque os povos já haviam melhorado intelectualmente e moralmente, então já estavam capazes de assimilar novos conceitos. Porém, a parte científica ainda foi deixada reservada. Foi apresentada séculos depois por Allan Kardec, mostrando como que cientificamente e fisicamente ocorre essa lei de ação e reação. No livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, explica, utilizando a linguagem da física quântica, exatamente como que essa lei se processa no universo. E na atualidade? Na atualidade, a gente pode perceber que, de acordo com os países, com o continente que você está, as leis civis são totalmente diferentes umas das outras. Hamed, no livro As Dores da Alma, ele é categórico ao afirmar que o maior exemplo de rigidez que a gente tem no comportamento humano, nos costumes humanos, é a pena de morte. A pena de morte ela está presente, por exemplo, em vários estados norte-americanos e é aplicada com certa frequência. Na Indonésia, recentemente, semanas atrás, foi aprovada a pena de morte associada à castração química de acusados de estupro.
Em outros países, as penas são mais brandas, muito provavelmente porque os casos de agressividade são feitos em menor número ou de forma menos violenta. Então, a severidade de uma lei é proporcional ao avanço moral e intelectual do povo em questão. Teimosia nada mais é do que uma rigidez de personalidade. A pessoa teimosa é aquela pessoa que gosta tudo do jeito dela, na hora dela, da forma dela. Tem muita dificuldade de aceitar opiniões diferentes. Não adianta rir pra mim não, Soraya. Tem muita dificuldade de lidar com coisas diferentes, de formas diferentes, opiniões divergentes. Isso, a pessoa se sente muito afetada, porque ela tem plena certeza que do jeito dela é sempre melhor e o correto. O outro sempre está errado. Então, lidar com pessoas teimosas é uma convivência muito atribulada, muito difícil. Primeiro, porque a pessoa teimosa, ela sempre se acha correta e sempre certa em todas as circunstâncias. Então, as pessoas que convivem com ela têm que adotar uma postura de subordinação, de aceitar aquilo que ela diz como verdade. E como a maioria das pessoas não se enquadra nesse perfil, elas divergem de opiniões, de posturas, de questões, geram os conflitos, que são geralmente os conflitos familiares, que em maior ou menor grau, de acordo com a teimosia maior ou menor das pessoas. E se esses conflitos, como a pessoa teimosa muito raramente se percebe errada, ela sempre está certa, provavelmente durante a encarnação quase toda, então as pessoas, para evitar esses embates ou não se colocar em situação subordinada, o que eles fazem? Se evadem, eles se afastam. Então é muito comum a gente ver pessoas idosas, de gênio muito forte, muito teimosas, sozinhas, abandonadas pelos seus familiares, pelos seus parentes, porque não suportaram a convivência, por conta da rigidez da personalidade, a teimosia dessa pessoa. Alfred Adler, ele é um psicólogo, austríaco, do início do século XX. Ele foi contemporâneo de Sigmund Freud, não sei, o Cláudio não está aqui para me corrigir, mas ele foi contemporâneo de Freud e ele inclusive trabalhou junto nas teorias da psicanálise. Mas ele acabou se distanciando e criando uma própria teoria, que é a psicologia do desenvolvimento individual. O que seria isso? Segundo ele, o apelo ao meio social faz com que a gente queira sempre ser notado, ser notável. A gente sempre busca o poder e se fazer notado de qualquer forma no meio social. E isso faz com que a gente desenvolva um complexo de inferioridade, porque nem sempre a gente tem o poder e é notado. E esse complexo de inferioridade vai gerar diversos problemas psíquicos, desde neuroses, psicoses diversas que têm tratamento. Nesse livro que eu citei, As Dores da Alma de Hamed, ele cita uma das teorias de Adler, que é a teoria da compensação. O que seria isso? São métodos comportamentais que o indivíduo age para camuflar o seu verdadeiro eu. Ou seja, é tão difícil e ao mesmo tempo tão simples. É como se a pessoa vestisse um disfarce, uma fantasia, uma persona, mostrando exatamente o oposto do que ela é. Vocês vão identificar rapidinho pessoas que vocês conhecem ou si próprios. Ou seja, a pessoa, na verdade, ela tem algumas tendências que o inconsciente dela não permite que essas tendências venham à tona. Então, ela age sempre de forma inconsciente para camuflar, inclusive, dela própria essas tendências, se mostrando e comportando-se de forma totalmente antagônica ao que ela é. Por exemplo, uma pessoa que tem excesso de pudor, geralmente é uma compensação de desejos sexuais normais, contidos, reprimidos. Fácil da gente identificar.
aquelas pessoas que foram a vida toda muito puritana, muito correta, muito moralista, mas a palavra mais adequada talvez seja puritana mesmo. E quando chega a idade da velhice, ela começa a falar palavrões de conotações sexuais. Começam a tentar pegar pessoas, violentar de certa forma, de forma sexual, alguma pessoa, uma mocinha bonitinha ou um rapazinho que está ali, e começa a descambar falando sempre coisas de conotação sexual. Sendo que a vida toda ela foi exatamente o oposto. O que é isso? Se for levar ao médico, ele vai dar um diagnóstico clássico de demência senil. A gente fala, ele está caducando. Mas, na verdade, espiritualmente falando, esse espírito, ao longo de uma vida toda, ele se podou, ele se reprimiu sexualmente. E, na velhice, que é o momento onde a gente faz um balanço geral da encarnação, o que houve de proveitoso e o que a gente desperdiçou de oportunidade, tudo eclode. É como se fosse aquele feijão que sobe, que não presta quando a gente deixa de molho. Então, tudo aquilo que a gente gostaria, que a gente queria esconder da gente mesmo, a gente não consegue na terceira idade. Então, eles vêm à tona. E aí, essas tendências que ele reprimiu ao longo da vida se manifestam através de uma linguagem sexual exagerada e muitas vezes pela família extremamente desconfortável. Que a pessoa é tida como louca. Mas, na verdade, aquilo foi sensações e tendências que ele tinha que não foram trabalhadas durante a encarnação inteira, simplesmente contidas, represadas. Outro excesso que Adler fala é o excesso de afabilidade. São aquelas pessoas extremamente doces, extremamente agradáveis, que querem assim nos satisfazer de todas as formas possíveis, que chega a ser chato e pegajoso. Do excesso de afabilidade. São aquelas pessoas que a gente até desconfia, porque é tão boa, tão amável, tão assim, tão, que realmente são pessoas que compensam através dessa persona uma agressividade contida. Então são pessoas que na verdade elas não têm a amabilidade como uma virtude, mas ela usa desse artifício inconsciente para não mostrar a verdadeira agressividade que tem no seu íntimo. Tanto que essas pessoas que geralmente evitam tomar posições, ou que querem ficar bem com todo mundo, sempre estão em cima do muro porque nunca tomam posição, porque gosta de um, gosta do outro, gosta de todas as situações. Mas quando elas são pressionadas, elas agem de forma violenta, não física, mas uma violência verbal, contundente, através de uma maledicência, de uma política violenta por trás. Porque a agressividade que está no seu íntimo, que é camuflada pelo excesso de amabilidade. Outro excesso, que é muito comum, é o excesso alimentar. Em outras oportunidades a gente já falou disso. O excesso alimentar nada mais é do que um espírito que compensa uma insegurança. Então é aquele espírito extremamente inseguro, que tem uma necessidade de apoio, de proteção. Então ele compensa essa insegurança através do excesso da alimentação. O excesso religioso é outro exemplo que Adler dá. O excesso religioso é para compensar dúvidas que o espírito tem desmoralizadoras. Então aquela pessoa muito moralista, que para tudo tem Bíblia, tem leis e mostra e fala e acontece, usando a religião como pano de fundo e como fator de moralizador de Deus e o mundo, na verdade, ela própria tem dúvidas excruciantes sobre a questão moral. E ela usa a fantasia, a persona da religião como pano de fundo. São os fanáticos, em geral. E o último é o excesso de dominação, que é o meu preferido. O excesso de dominação é aquela pessoa que camufla, que esconde uma fragilidade, um desamparo pessoal e íntimo muito profundo. Então, para ela conseguir se sustentar em pé,
ela se faz de forte, se faz de dominadora, de senhora da situação, de dona de si, para esconder uma fragilidade, que é o seu ponto fraco. Então, são artifícios sempre, todos esses excessos, são artifícios usados de forma inconsciente. A gente não pode julgar a pessoa falando que ela está sendo desonesta conosco, porque não está sendo. Nem ela mesma, muitas vezes, tem ciência disso. Muitas vezes são espíritos que tomaram essa consciência de quem realmente são no mundo espiritual. E ficaram tão chocados com as atitudes que fizeram, baseadas no sexo desmedido, na fragilidade pessoal, na sua insegurança íntima, na sua agressividade, que eles voltam para o corpo físico extremamente abalados e não querendo de forma alguma cometer o mesmo erro. E eles acabam pecando pelo excesso do oposto, que é tão pernicioso quanto o outro. Ser flexível não quer dizer que é uma perda de personalidade. Geralmente o rígido, ele tem essa dúvida muito grande. O fato dele ser flexível, para ele, é a ausência de personalidade, e não é. É simplesmente uma aceitação de uma compreensão das coisas e das pessoas, e não ausência de personalidade. Para facilitar o entendimento, vou contar uma pequena história de Confúcio. Confúcio e o rei. Confúcio foi um grande filósofo chinês. Ele estava dentro do palácio, na sala do rei, e sentado, estudando, e o rei se apresenta a ele para tirar uma dúvida. E questiona: Confúcio, por gentileza, meu nobre filósofo, qual a razão, como o magistrado ele deve atuar? Confúcio parou, olhou para ele e ele continuou: será que o magistrado ele deve agir com severidade para corrigir e dominar o mal? Ou com benevolência para não machucar os bons? Confúcio parou alguns minutos, refletiu e pediu que um servo fosse buscar 2 baldes de água, um com água fervente e outro com água gelada. Ao lado do trono do rei havia duas porcelanas, 2 vasos dourados de porcelana, muito nobre, que adornavam ao lado do trono do rei. Assim que o servo chegou com os 2 baldes, Confúcio pediu que esses baldes, que ele depositasse a água fervente em um vaso e a água gelada em outro vaso. E quando o servo ia fazer, o rei, abismado com aquela atitude, falou: de forma alguma, Confúcio, eu adoro esses vasos. Você não sabe que a água fervente ou a água gelada vai danificá-los? O rei parou, Confúcio, parou, olhou, pegou o balde de água, misturou um com o outro. Pegou a mistura da água quente com a água gelada e depositou em um vaso e depois no outro vaso. E falou: nobre rei, a alma do povo é igual um vaso de porcelana, e a água é como a justiça. A água quente da severidade, bem como a água gelada da excessiva benevolência, vão danificar o nobre vaso de porcelana. Assim, é sábio e prudente que hajamos com equilíbrio, nem tanto com a severidade, sim com a severidade para corrigir o mal, bem como com a benevolência para educar o bom. E assim somos nós. A gente poderia pensar por que a gente usa desses artifícios, por que a gente é tão rígido, por que mesmo a gente tendo tanto conhecimento, a gente sempre opta por uma rigidez num ponto de vista, por uma rigidez num comportamento, mesmo sabendo que a gente está errado, que a gente já poderia fazer melhor.
A gente ainda somos rígidos ainda, nos mantemos na maledicência, somos rígidos ainda em comportamentos vulgares. Por que a gente não muda, sendo que a gente já tem consciência disso? De onde veio essa rigidez? E a gente, para saber de onde começou, a gente vai voltar lá atrás, quando Deus criou os espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes com a mesma propensão para o bem. E regidos por várias leis, dentre elas a lei de conservação. E a lei de conservação faz com que o indivíduo ele sempre busque se preservar em vida para alimentar, busca se preservar a sua vida em qualquer circunstância que ela esteja. Só que o que era para desenvolver no espírito o amor próprio virou excesso e se transformou em egoísmo. Então não é errado a gente ter uma predileção por nossa opinião. É racional. Todos nós somos seres pensantes, racionais. É óbvio, como seres inteligentes, que nós vamos preferir a nossa opinião, o nosso raciocínio, a nossa ideia. O erro está no excesso, que vai gerar uma inflexibilidade, uma rigidez. Hamed, ele fala nos seus livros, ele reserva 3 capítulos do livro As Dores da Alma para falar das várias nuances da rigidez. E ele diz que predileção por lucro é útil, o excesso é cobiça. Predileção pela casa é necessária, o excesso é futilidade. Predileção pelo afeto é valoroso, o excesso é apego. Predileção por religião é evolução, o excesso é fanatismo. Ou seja, ele mostra que o erro não é a gente ter nossas preferências, isso é racional. Agora, o apego, o excesso e a rigidez comportamental e intelectual é que gera a rigidez. E na atualidade, os vários estudiosos eles são categóricos em afirmar que a maioria das doenças psíquicas ocorre em indivíduos rígidos nessa encarnação. Por quê? Porque, na verdade, eles não aceitam a realidade como ela é. Eu não aceito meu irmão do jeito que ele é, eu não aceito meu pai do jeito que ele é, meu marido do jeito que ele é, que eu sempre quero mudar. Então, eu quero mudar tudo e todo mundo e toda a minha realidade. Como eu não consigo, eu brigo geralmente com boa parte deles. Como eu não consigo, geralmente eu tento fugir para algo imaginário. E é aí que criam-se as realidades paralelas, que é nada mais, nada menos do que a loucura. Então, a loucura, geralmente, são indivíduos muito rígidos, muito presos às suas ideias, às suas concepções, aos seus valores. Nas reuniões mediúnicas, a gente vê isso muito claramente, que a gente pensa, não, isso é um tema pertinente somente para as pessoas que são quase loucas. Não. A grande maioria dos espíritos obsessores que a gente atende são espíritos que estão simplesmente presos, rígidos às suas ideias. Rígidos aos seus conceitos, às suas opiniões. Então são rígidos, por exemplo, em ideias religiosas de séculos atrás, acreditando que existe céu e inferno eternos. E eles se mostram mesmo 200, 300 anos depois da desencarnação, esperando o céu e o inferno eterno, ou achando que estão no purgatório. Outros espíritos atravessam encarnações atrás de encarnações, presos a uma alma gêmea que só existe na cabeça dele, perseguindo praticamente pessoas por conta de uma fixação mental naquela pessoa, porque não aceita que aquela pessoa não está vinculada a ela emocionalmente. Ou seja, tudo isso são rigidezes que a gente tem nos nossos comportamentos. A maioria dos conflitos que temos são pautados por rigidezes comportamentais. Talvez a gente não pode ter esse excesso mostrado por Adler, mas muitas vezes a gente tem um pezinho lá em dados momentos, sim. Então, às vezes, a gente age de uma forma extremamente exagerada, presa pelo nosso orgulho. Talvez não somos tão... a gente não tem aquela ideologia que a gente imagina, mas a gente só não muda a opinião porque eu não quero dar o pretexto que eu vou mudar de opinião. Eu não quero concordar com o outro. Isso é uma rigidez comportamental, uma rigidez de conceito, de ideia.
Então, na verdade, nós todos somos muito mais rígidos do que flexíveis. Até as pontes na construção civil, elas são maleáveis. Elas permitem uma oscilação das marés, de todo, até de terremotos, para se manter em pé. Tudo que é rígido, como um galho seco, é facilmente quebrável pelo primeiro vento que aparece, pelo primeiro revés da vida. Que busquemos ser mais como bambus, que são altos, mas extremamente flexíveis. As raízes são muito profundas. E essas raízes, para a gente, é como se fosse o nosso conhecimento íntimo. Que a doutrina espírita, o tempo todo, ela não é nem um pouco moralista. Ela não fala isso é certo e errado, tem que agir assim ou assado, não. Ela pede para que a gente olhe para dentro da gente, cada palestrante reflita sobre o tema que ele está falando, para que o primeiro a se melhorar seja aquele que estudou. Por isso que eu estou falando esse tema, gente. Então, o objetivo é esse, a gente olhar para dentro da gente, para que a gente construa uma raiz, que quando a gente planta um bambu, não sei se todo mundo sabe, ele demora 5 anos para nascer o primeiro broto, porque os 5 anos primeiros são desenvolvendo as raízes, que são extremamente profundas. E a partir daí ele ganha altura de mais de 25 metros. E são extremamente maleáveis ao vento. Cortar o bambu é uma coisa muito difícil, ele é extremamente resistente e moldável. Muita gente aqui já deve ter apanhado com varinha de bambu, que antigamente era uma coisa muito comum, porque não quebrava. Então durava-se meses e meses e meses, porque é extremamente maleável. Mas que não usemos o bambu para bater em ninguém, mas assim para nos educar, para que usemos a flexibilidade do bambu para angariar valores. Muitas vezes, a gente pensa que o ponto de vista da gente é único, que é o certo, que é o melhor. E que o outro, ele tem até razão para pensar daquele jeito, mas está errado. A gente até compreende, mas não aceita. Uma vez, numa reunião mediúnica, um espírito, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Charlene, e foi bem pessoal mesmo, Charlene, se você tivesse passado por tudo que o outro passou, na mesma circunstância e ocasião, talvez você agiria da mesma forma. Muitas vezes a gente tem um ponto diferente porque a gente tem experiências diferentes. A gente não é igual ao outro, a gente não tem a mesma percepção, a gente não tem o mesmo conhecimento intelectual, não passou pelas mesmas vivências físicas do que o outro. Então a gente pensa diferente e é importante que seja assim. Se fosse todos Charlenes, ninguém iria evoluir. A gente evolui com a diversidade, com pontos de vista diferentes, com opiniões diferentes que a gente, poxa, eu não pensei por esse lado, isso também está certo. Um estar certo não quer dizer necessariamente que o outro está errado. Geralmente, quando tem um problema quando a gente está dirigindo uma situação, sempre os problemas vêm para a gente resolver, aí uma pessoa conta o rosário para a gente, cheia de razão, e a gente chega a concordar, a gente realmente, fulano está todo errado. Aí quando você vai saber do fulano, o que aconteceu, a pessoa conta a história de outra forma, que você realmente está errado. Aí você para ver e vê que geralmente os dois são errados e os dois são certos. É muito raro uma situação que um só esteja errado. Seja nos conflitos entre pais e filhos, entre namorados, entre casais, geralmente os dois têm compromissos, os dois têm pontos certos e pontos errados. A questão é quem é mais ou menos orgulhoso para admitir. Mas nunca um está certo e o outro está errado. Nunca. Aquele velho ditado, quando um não quer, Deus não briga. Então não existe isso. Geralmente, toda situação, toda dificuldade, ela tem vários prismas, várias situações. E a gente tem que ter essa flexibilidade de opinião para abrir o nosso campo de visão. Hoje na aula, não me lembro quem falou, mas falou, quando eu leio um texto, hoje, se eu deixar para ler o mesmo texto daqui a um ano, provavelmente eu vou ter uma percepção diferenciada desse texto. E é verdade, porque nesse um ano você amadureceu, você experienciou várias coisas, então você vai estar aberto para novas visões que um ano atrás você não estava. E assim são as pessoas, às vezes elas estão enxergando e vivenciando situações que no momento a gente não tem a sensibilidade de perceber.
Então, ser um pouco mais flexível não é perder a personalidade, é conquistar mais visão, maior amplitude, maior dimensão das reais situações. Para finalizar, eu vou passar um vídeo de uma mensagem de um livro que ele fala que todos os excessos são prejudiciais, seja o excesso de rigidez, o excesso de flexibilidade, que a gente sempre tem que procurar o caminho do meio. Obrigada a todos pela atenção. O excesso é teimosia. O inflexível, não raras vezes, torna-se improdutivo. Um caráter com ausência de uma certa rigidez nada mais é do que fraqueza. A fraqueza levada a um extremo é covardia. Ser rígido com alguém fraco não é coragem. Rigidez na hora certa pode ser classificada como firmeza. Rigidez em momento inadequado será compreendida como intolerância. A sabedoria está no meio. Quando as tempestades da vida açoitarem, será preciso uma dose de rigidez associada à flexibilidade. Quando a vida lhe oferecer momentos de bonança, seja flexível o suficiente para dar descanso à mente e ao corpo. Rigidez e flexibilidade não são qualidades opostas, mas complementares. Só através da experiência se alcança o bom discernimento do uso de ambas. Sejam rígidos na obstinação de exercitar para compreender, mas flexíveis com o semelhante que também está neste caminho. Livro Reflexões.